indústria. Agora, a dona Dilma, da qual eu não esperava nenhuma outra conduta, tá certo? Diz o seguinte, que o Brasil continua neutro e que a política de não intervenção nos assuntos internos de Cuba. Então a pilha, tá certo, de denúncias de abuso de direitos humanos que o governo brasileiro tem recebido sobre Cuba é tudo jogado no lixo. E agora vai visitar Cuba, trocar beijinhos lá com o seu Raul Castro. Tá certo? Diz, não, não vamos tocar nesses assuntos que são tão desagradáveis, porque estas denúncias não devem ser usadas para combate político e ideológico. Como não, sua filha de uma puta, sua mentirosa vagabunda? Vocês usam isto como instrumento de combate político há 40 anos no Brasil. Agora, no caso de Cuba, não pode. Quer dizer, Cuba tem o direito de matar quem quiser, prender quem quiser, torturar quem quiser. Tá certo? Casos mais do que comprovados, quer dizer, o número de vítimas do governo cubano sobe a 100 mil, segundo o arquivo Cuba. Quer dizer, num país que tem uma população 16 vezes menor do que o Brasil, teve 50 vezes mais vítimas, tá certo? 50 não, muito mais. Então, e aí não pode usar para combate político e ideológico. Você viveu de quê? A sua vida não é um combate político e ideológico baseado inclusive na sua suposta tortura, jamais comprovada, porque prova de tortura no Brasil é o seguinte, aparece dois comunistas, entendeu? Eu vi ele ser torturado, e o outro diz, eu vi ele ser torturado. Pronto, isso é mais que suficiente. Eu nunca vi uma porra de um exame de corpo de delito. Agora, exame de corpo de delito de vítimas de tortura em países comunistas são milhares. Inclusive o caso do pastor Richard Wurmbrand, que foi examinado por uma comissão da ONU em público, mostrando as cicatrizes, marcas de tortura sofridas durante 16 anos. Cadê o seu exame de corpo de delito, dona Dilma? A sua prova de tortura foi o outro que comprovou e a senhora comprovou dele. É sempre assim. Agora, como é que não pode usar como instrumento de combate político e ideológico? Se vocês vivem disso, o PT vive disso, esse governo vive disso. Agora, esses apelos dramáticos de... O curioso é que prisioneiros políticos cubanos continuam apelando ao governo brasileiro. Até surgiu a história de que aquela... Como é que chama aquela mulher? Aquela blogueira? Ioani Sanches. Ia pedir asilo político no Brasil. E daí já aparece Marco Aurélio Garcia. Ah, sim, a senhora pode pedir exame político, só que daí a senhora vem para cá, a senhora vai ter que se abster de qualquer atividade política, jornalística, tem que ficar quietinha no seu canto. Não é isso? Agora, quando o Brasil recebe um desses militantes comunistas ou terroristas, assassinos, como esse italiano Cesare Battisti, ele não precisa ter atividade política nenhuma. Por quê? Porque o PT organiza atividade de propaganda em torno dele. Então vamos ver se a Ioani Sanches vai para o Brasil e o pessoal conservador começa a organizar, né, festinhas e entrevistas, etc, etc. Então a própria pessoa não precisa por si mesma fazer nenhuma propaganda que os outros fazem em torno dele. Agora, isso vale para o Cesare Battisti, vale para qualquer vagabundo das Farc que, por acaso, algum cara da Polícia Federal, por engano, prende um cara das Farc, o governo imediatamente liberta e o cara fica vivendo no Brasil, tá certo? Com direito a asilo político, emprego, né? Tem emprego para a mulher, emprego para os filhos, tudo, e todo mundo fazendo propaganda comunista em torno do cara. Quer dizer, é a coisa de uma sem-vergonhice que comprova mais uma vez, fala, gente, não tem diálogo com comunistas, quando é que vocês vão entender isto, porra? Você vê que no Brasil, os partidos, né, quando acabou o regime militar, todo mundo, não, agora nós vamos ter a democracia, tá certo? Os partidos vão se revezar no poder, e vai ser tudo normal. Eu digo, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que os comunistas vão ocupar todo o espaço como de fato ocuparam. Destruíram todos os seus inimigos políticos na base da chantagem, na base das falsas denúncias, na base da propina, tá certo? E não sobrou ninguém, só sobrou eles. Então, o que sobrou de oposição no Brasil é esses tucanos que não falam absolutamente nada. Você não vê em campanha eleitoral, você vê alguém mencionar a parceria PT-FARC, você vê alguém mencionar o caso Celso Daniel, você vê alguém mencionar o caso do prefeito de Campinas? Não. Esse seu Zé Serra, eu lembro que na eleição não nessa última, outra, né, eu fiz chegar até a mão dele um relatório deste tamanho, tá certo, sobre o negócio das Farc.
através de um assessor dele, assessor e amigo dele, digo até o nome, Dennis Rosenfield. Né? Então chegou na mão dele. E até o último dia dos debates ficam esperando o cara mencionar aquilo. Chegou na última pergunta que ele tinha que fazer para o Lula, ele fez uma pergunta sobre tarifa de ônibus. Hã? O que pensar de um sujeito desse? Então, o que eu penso está aqui. Ó. Zé Serra, você é um bosta. Você é um covardão como jamais existiu no planeta. Você não merece ser presidente nem de escola de samba, rapaz. Se você se candidatar, agora eu quero ser presidente da Mangueira, eu vou lá e conto para eles o que você fez. Para que eles não te elejam. E assim é o PSDB praticamente inteiro, com 2 ou 3 exceções. Não é isso? Tem 2 ou 3 pessoas lá que são pessoas de valor. O resto é tudo covarde, aproveitador, boiola, porra. Então, quando vocês chegam no poder, vocês não querem briga com comunistas, vocês querem abstenção ideológica. Mas olha, escuta, você pensa assim, uma briga em que um sujeito quer bater e o outro não quer fazer nada. Quem vai apanhar?